Então vamos lá, já estamos terminando aí mais uma parte importante, que são as funções vinculadas ao nome. Vamos agora para a nossa última missão, que é matar a saudade dos tipos de aposto. Tema muito tranquilinho, na verdade, esse é o tema mais leve de todos, eu acredito que você não tenha dificuldade. Então vamos lá. Ó, de novo. Ah, não, professora, eu já estou cansado desse pé na minha vida, professora. Você fica repetindo, eu me irrito. Eu vou continuar repetindo. Funções vinculadas ao nome. Você vai ter dúvida entre, nós já falamos. Pode ser, se tiver ligado ao nome, pode ser aposto ou pode ser predicativo. Estou colocando esses dois aqui, que são os dois mais tranquilinhos. Ligado ao nome, poderia ser complemento nominal. Ligado ao nome, também pode ser adjunto adnominal. Tudo bem? Então, nós temos esses caminhos aí para seguir. Vocês perceberam que eu acho que o que mais deu um pouquinho de trabalho foi a diferença entre o complemento nominal e o adjunto adnominal. Nós tínhamos falado lá atrás da diferença entre o predicativo do sujeito, o predicativo do objeto com adjunto adnominal, que não deu tanto trabalho, tudo bem? Agora nós vamos revisar o aposto, que é muito tranquilinho. E eu já havia falado a vocês que o aposto ele é fácil de ser reconhecido porque ele é uma equivalência semântica entre substantivos. Lembram que eu havia comentado? Machado de Assis, escritor brasileiro, é genial. Quem é Machado? O escritor. Quem é o escritor? É Machado. A gente tem essa equivalência semântica entre os substantivos, beleza? Então, a nossa forma mais prática de identificar é percebendo que no texto uma coisa é igual à outra, perfeito? Então, vamos para lá. Então, ó, trabalhando com exemplos. A gente tem a sociedade contemporânea impõe um olhar inovador e inclusivo a questões centrais do processo educativo. O que aprender, para que aprender, como ensinar, como promover redes de aprendizagem colaborativa e como avaliar o aprendizado. Vocês estão vendo que ele está dizendo que a sociedade impõe um olhar inovador e inclusivo a questões centrais do processo educativo. Quais são essas questões centrais do processo educativo? Vocês conseguem me dizer? Essas questões centrais são quais? É o quê? É o que aprender, é para que aprender, é como ensinar, como promover redes de aprendizagem colaborativa e como avaliar o aprendizado. Vocês concordam comigo que aqui a gente consegue estabelecer essa igualdade? Tudo isso que foi dito depois são as questões centrais do processo educativo. As questões centrais é tudo isso que ele disse. Vocês estão vendo que existe uma equivalência semântica entre os substantivos. As questões é tudo isso são as questões. Então, quer dizer que tudo isso que foi posto após é o aposto. E vocês concordam que ele fala que quais são as questões? Vocês viram que ele vem enumerando? Então, quais são as questões? O que aprender, para que aprender, como fazer isso, como fazer aquilo outro. Tudo isso, questões. E aí, a gente consegue colocar igualdade, percebe que o que vem depois tem natureza explicativa, mas tem um nome específico para esse daí, que é o aposto enumerativo. Porque ele está dizendo que as questões são essa e essa. O que ele está fazendo? Enumerando. Então, aqui, o nome específico que nós temos é aposto enumerativo. Perfeito? Vocês estão vendo que começou com 2 pontos e terminou no ponto final. Aí, só para lembrarmos, o aposto, ele é um termo acessório da oração. Então, eu coloco só para acrescentar uma informação. Ele é um termo acessório da oração. Repito, é uma equivalência. Por enquanto, nós vamos colocar o que eu estou repetindo, uma equivalência semântica entre substantivos. Pessoal, um adjetivo não pode ser aposto, tudo bem? Então, aqui é uma equivalência semântica entre o quê? Substantivos.
E nós vamos ter aí várias subclassificações do aposto. Acabamos de dar a primeira classificação, colocar aqui como aposto enumerativo, que eu acho que não foi difícil de ser identificado. Perfeito. Aí, olha só. A educação infantil, fundamento do processo educacional, é a primeira etapa da educação básica. Vocês estão vendo que a ideia principal é falar que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Agora tá. O que é a educação infantil? A educação infantil é o fundamento do processo educacional. O fundamento do processo educacional é a educação infantil. Vocês estão vendo que aqui a gente tem um parênteses, uma ideia que eu estou acrescentando, estabelecendo uma igualdade com o que foi dito anteriormente. Então, de novo, se a gente tem essa igualdade, educação é o fundamento é a educação, então, de novo, é o aposto, mas, de novo, neste caso, é um aposto explicativo. Vocês estão vendo que aqui eu disse que o nome específico é aposto enumerativo. Tem natureza explicativa? Tem. Se o examinador falar que explica, é verdade. Mas o nome específico é aposto enumerativo. Vocês estão vendo que neste caso ele explica, mas não enumera? Neste caso ele explica, mas explica enumerando. Perfeito? Então aqui é o aposto explicativo e ele apareceu intercalado. Viram que apareceu com vírgula abriu, vírgula fechou. Poderia aparecer com duplo travessão ou poderia aparecer entre parênteses. Então, essa troca poderia ser feita o tempo todo. Muito bem. Agora, vamos continuar. Por meio de diversos registros, feitos em diferentes momentos, tanto pelos professores quanto pelas crianças, como relatórios, portfólios, fotografias, desenhos e textos, é possível evidenciar a progressão ocorrida durante o período observado, sem intenção de seleção, promoção ou classificação de crianças. Estão vendo que eu tirei um trechinho da BNCC, da educação infantil. Aí eu quero que vocês me digam qual é a função disso aqui que apareceu entre parênteses. Deixa eu ajeitar, parece que a professora tomou cachaça, não é? Então, vamos avaliar qual é a função disso aqui que apareceu entre parênteses. Veja, por meio de diversos registros, feitos em diferentes momentos, tanto pelos professores quanto pelas crianças, como relatórios, portfólios, fotografias. Vocês estão vendo que aqui os registros são esses que apareceram posteriormente. Tudo isso que ele colocou posteriormente são os registros. Relatório, portfólio, fotografia são os registros, o registro é tudo isso. Por que eu coloquei esse exemplo? Vocês estão vendo que aqui, no aposto enumerativo anterior que eu havia colocado, o aposto veio logo em seguida ao termo. Então, as questões é tudo isso são as questões. Nesta daqui, vocês estão vendo que, inclusive, apareceu uma outra ideia, que eu vou até marcar aqui de outra cor, olha só. Vocês estão vendo que apareceu uma outra ideia pelo meio do caminho, para depois aparecer o aposto enumerativo. Então, a gente poderia ler direto, por meio de diversos registros. Quais são os registros? Relatório, portfólio, fotografia, desenho e texto. Tudo isso são os registros. Então, nem sempre o referente do aposto vai estar coladinho nele. Estão vendo? Então, o registro é tudo isso. Então, de novo, o que foi posto após esta enumeração é um aposto e, de novo, um aposto enumerativo. Tem natureza explicativa? Tem. Se o examinador falar que tem natureza explicativa, é verdade. Tudo bem? E aí ele está, de novo, intercalado entre parênteses. Joia? Então, vamos continuar. Próximo. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. Esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento asseguram as condições para que as crianças desempenhem um papel ativo. Vocês estão vendo que agora mudou a forma de apresentar? Porque antes ele tinha colocado, por exemplo, como foi que ele colocou aqui? Deixa eu só voltar aqui rapidão para eu ler. Tá vendo que ele colocou os registros, aí depois ele veio apontando os registros, não foi isso? Agora mudou a forma de apresentar.
ele enumerou aqui no começo e lá na frente fez alguma coisa, que eu já vou explicar. Então, a gente tem de entender esse dinamismo do texto. Então, nessas estruturas aqui, quando a gente coloca, peraí. Então, aqui, quando a gente coloca registros, primeiro ele coloca o referente e depois ele vem enumerando, colocando o aposto, beleza? Agora, aqui, observem, ele colocou conviver, ele não, né? O texto aqui. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. Vocês concordam que tudo isso são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento? Não é isso? Então, isso tudo são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, ó, isso aqui tudo que foi dito, opa, foi demais, né? Então, isso tudo que foi dito antes, ó, até conhecer-se, são esses direitos. Os direitos é tudo isso. Dá para colocar uma igualdade. Então, se dá para colocar uma igualdade, aquilo que foi posto após é o aposto. Tudo bem? Agora, vocês concordam que esse aposto ele está resumindo tudo o que foi dito? Os direitos, quando ele coloca esses direitos, ele resume o que foi dito anteriormente e é o que a gente chama de aposto resumitivo, beleza? Então, concordam que quando ele coloca esses direitos, ele está agrupando tudo o que ele disse anteriormente. Se ele agrupa, ele resume. Então, aposto resumitivo, perfeito? Eu vou comentar algo que não é tão cobrado, mas eu preciso dizer. Se o examinador perguntasse quem é o sujeito, ó, quem é o sujeito de asseguram? Eu acho que pelo coraçãozinho palpitante, falaremos que o sujeito é esses direitos. Até mesmo porque esta é a concordância que está sendo feita, tá vendo? Os direitos asseguram. No entanto, os direitos que nós já tínhamos marcado, tá vendo? Esses direitos aqui, nós já tínhamos marcado, isso aqui é o aposto resumitivo. Então, essa estrutura é o aposto, e o que foi dito anteriormente é que é o sujeito, beleza? Agora, ainda não falamos de concordância, tá? Não falamos de sujeito, mas tá vendo que conviver, brincar, participar são verbos, não é? É verbo, 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 é o que a gente chama de sujeito oracional. Então, vou de novo. Se o examinador perguntar quem é o sujeito de asseguram, o sujeito é tudo isso, tá? Só que neste caso, e é o único caso da vida, que por enquanto eu só vou comentar, depois a gente vai desenvolver melhor, o verbo, ele concorda com o sujeito. O verbo concorda com o sujeito. O verbo concorda com o sujeito, perfeito. Só que neste caso, o verbo está concordando com o aposto resumitivo. É a única exceção em que o verbo não concorda com o sujeito é quando aparece um aposto que resume. Tudo bem? Eu não posso dizer que direitos é o sujeito, direitos é o aposto, perfeito? O sujeito é o que ele colocou enumerando anteriormente. Vou dizer de novo. Qual é a regra? O verbo concorda com o sujeito. Qual é a particularidade? Aposto resumitivo. Tudo bem? Aí, olha só. Eu estava falando até então que o aposto é uma equivalência semântica entre substantivos. No entanto, Celso Cunha também nos diz que existe uma equivalência sintática. Como assim, professora? Vocês concordam que se eu mudo a ordem dos elementos, quem era sujeito e quem era aposto, se eu mudo a ordem dos elementos, quem era aposto vira sujeito e quem era sujeito vira aposto? Então, aqui, se eu tivesse colocado esses direitos, viver, conviver, brincar, participar, explorar, asseguram alguma coisa. Então, os direitos seria o sujeito e o que está enumerando seria o aposto enumerativo. Então, por que Celso Cunha fala que tem essa equivalência sintática? Porque são termos intercambiáveis. Eu poderia colocar um no lugar do outro, um assumiria a função do outro. Perfeito? Então, o que examinadores cobram em regra é a equivalência semântica, não a sintática. Eu só estou comentando, porque se algum examinador algum dia falar, você ouviu falar, perfeito? Então, muito bem, vamos voltar.
Então, tudo o que ele enumerou aqui na parte inicial é o sujeito oracional, depois eu vou falar da concordância com o sujeito oracional, tá? Então, aqui a gente tem direitos é o aposto, e esse verbo, o sujeito dele, é o que eu já mencionei, só que esse verbo concorda com o aposto. Beleza? É só aprofundando um pouquinho. Próximo. Então, ó, já falamos de sujeito explicativo, de sujeito. Olha só, tá vendo só? Acabei de falar de sujeito e já fiquei tonta, não foi? Então, ó, acabamos de falar de aposto explicativo, aposto enumerativo e aposto resumitivo. Vamos ver se tem mais. Meu Deus, professora, quantos tipos de aposto? Vamos analisar. Próximo, olha só. Graciliano Ramos e Clarice Lispector foram importantes autores do modernismo no Brasil. Aquele da segunda fase e esta da terceira fase. Então, ó, vocês estão vendo que ele começa falando de Graciliano e Clarice. Diferente. Então, Graciliano Ramos e Clarice Lispector. Aí eu gostaria que vocês me falassem o seguinte: quem é que foi aquele da segunda fase? Aquele da segunda fase foi o Graciliano. O Graciliano foi aquele da segunda fase. Não tem uma equivalência? Tem. Então, isso aqui, de novo, é um aposto. Quem é esta da terceira fase? Veja que o da terceira fase é a Clarice Lispector. A Clarice é a da terceira fase é a Clarice. De novo, tem equivalência, de novo é aposto. Tudo bem? Agora, vocês concordam que esse aposto serve para indicar quem é quem? Isso é o que a gente chama de aposto distributivo. Tudo bem? Está distribuindo. Então, você vê que ele tem uma natureza diferente do enumerativo, porque o enumerativo enumera um termo só. O distributivo, ele vem realmente distribuindo as características. Não é nem característica, na verdade, é uma equivalência, né? Porque Graciliano é o da segunda fase é o Graciliano. É uma equivalência entre substantivos, perfeito? Então, aqui é o chamado aposto distributivo. Perfeito, já estamos terminando. O autor João Cabral Neto publicou Morte e Vida Severina. Você vai me dizer, quem foi que publicou Morte e Vida Severina? Consegue me dar a resposta completa? Quem publicou foi o autor João Cabral de Melo Neto. Ok, este é o sujeito. Mas quem é o núcleo do sujeito? É autor ou João Cabral de Melo Neto? Quem publicou foi o autor. Mas vocês concordam que quem é esse autor? É o João Cabral. Então, aqui nós temos o autor, é o João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto é o autor, tem uma equivalência. E se tem uma equivalência, então, de novo, o que foi posto após é o aposto. Autor é o núcleo do sujeito. Agora, o que eu quero que você identifique? Há vários e vários e vários e vários autores. Eu estou falando de todos? Não, eu estou falando de um. De quem? Do João Cabral. Então, existe essa equivalência, mas esse aposto não explica, não enumera, não resume, não distribui. O que ele faz? Ele está especificando de vários autores, eu estou falando de um. Então, é o que a gente chama de aposto restritivo ou especificativo. Tudo bem? Então, restritivo ou especificativo. Vocês estão vendo que, apesar de o aposto ser muito fácil de ser identificado por ser essa equivalência, a gente tem de tomar cuidado porque há várias estruturas que funcionam como aposto. Aposto explicativo, enumerativo, resumitivo, distributivo. Agora, o aposto especificativo de vários, eu estou falando de um. A professora Aline adora gramática. Quem é que adora gramática? A professora. Quem é a professora? É a Aline. Aline é a professora. Equivalência. Você poderia falar de outros professores, mas está falando de uma. Está especificando.
Perfeito? Muito bem. Então vamos continuar. Professora, ainda tem mais, sei lá, vamos ver. Próximo. Agora temos uma missão pela frente: gabaritar os itens de língua portuguesa. Vocês vão me falar qual é a função disso aqui. Aí diga-me, qual é a missão que nós temos pela frente? A nossa missão é gabaritar. Gabaritar é a nossa missão. De novo, tem uma equivalência, e se tem uma equivalência, de novo, é aposto. Mas quem representa esse aposto, vocês estão vendo que é o verbo? Então, gabaritar é que é a nossa missão é gabaritar. Então, é o que a gente chama de aposto oracional. Beleza? Então, é o aposto representado por uma oração. Isso aqui, mas você não vai se preocupar agora, é o que lá na frente a gente chama de oração subordinada substantiva apositiva. Aí, quando a gramática nos dá esse nome, está indicando que esse aposto foi representado pela oração. Por isso, chamado de aposto oracional. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu acho que chega de aposto, não é? Pelo amor de Deus, chega, professora. Vamos resolver só umas questões bem rapidinho? Já estamos aí com 20 minutos, mas vamos resolver algumas questões que a gente já encerra logo esse assunto. Tudo bem? Acordadíssimo? Cansado? Então, vambora. Questões agora. Alonga, alonga e vambora para questões. Ó, questões. Prefeitura, Fudesp? A expressão sublinhada está entre vírgulas por ser aposto em qual alternativa? Não sublinhou aqui, mas dá para resolver, né? Essa deficiência, vamos ver o que ele quer. Pode ser pior em cidades como São Paulo e Curitiba durante o inverno do que em Salvador. Tá vendo que aqui está comparando? Então, esse está falando que pode ser pior do que em Salvador. Então, aqui ele colocou algo que tem natureza comparativa. Se está comparando, não é aposto. E ele pediu aposto. Letra B. O estudo coordenado pelo pesquisador da Fiocruz Bahia, Edson Moreira, é o primeiro representativo que investigou. A ideia principal é falar que o estudo é o primeiro representativo que investigou alguma coisa. Agora, a minha pergunta é: vocês acham que essa estrutura aqui é aposto? Estudo é igual a coordenado, coordenado é igual a estudo? Não, de jeito nenhum. Então, não é uma equivalência. Agora, olha aqui na frente. Quando ele coloca coordenado pelo pesquisador da Fiocruz. Quem é esse pesquisador? É o Edson Moreira. Quem é o Edson Moreira? É o pesquisador da Fiocruz. Vocês estão vendo que aqui existe essa equivalência, então aí só pode ter aposto, beleza? E ele, se ele colocou entre vírgulas, então é um aposto o quê? Diga para mim. Explicativo, perfeito? Então só pode ser essa a nossa resposta. Vamos ver se teríamos dúvida. Letra C. Os dados da pesquisa foram adquiridos a partir de amostras de sangue de 1.004 doadores de ambos os sexos durante o verão. Durante o verão é quando algo aconteceu. É um adjunto adverbial. Próxima, letra D. Maior índice de massa corporal e maior latitude do local onde o indivíduo vive foram preditores significativos de deficiência de vitamina D, enquanto a cor da pele, tempos de exposição aos raios solares e o uso atual de suplementos dietéticos foram protetores. Tá vendo que aqui, enquanto a cor da pele, branca, aí tá vendo que ele colocou, na verdade, não tem nem esse parênteses aqui para fechar, não. Na verdade, aqui o que a gente tem é esta vírgula aqui abriu e o ponto final fechou. Essa vírgula aqui ele colocou para enumerar, porque ele colocou o seguinte, ele quis induzir que estava entre vírgulas, mas não está. Ele está dizendo que a cor da pele, o tempo de exposição e o uso de suplemento, ele está enumerando, nem é entre vírgulas. Então, é para separar tópicos de uma enumeração. O pesquisador é o Edson é o pesquisador.
Muito bem. Próxima. No trecho, esse edital, o chamamento público, as vírgulas foram utilizadas para isolar um termo com função sintática de aposto. Vamos lá. Lá no texto, a ideia principal, ó, esse chamamento, esse edital, o chamamento público, é voltado a pessoas jurídicas de direito privado. Aí, vamos lá. Concordam comigo que o edital é o chamamento é o edital, tem uma equivalência. Então, se tem uma equivalência, então o que foi posto após é o aposto. Vírgula abriu e vírgula fechou o aposto intercalado. Essas vírgulas poderiam ser substituídas pelo duplo travessão ou por parênteses, problema nenhum. Então, ele diz que é aposto, pronto, verdade, verdadeira, item tranquilinho. Próxima. A vírgula é um sinal de pontuação utilizado para indicar pequenas pausas no processo de leitura, além de separar termos do enunciado para evitar problemas de interpretação como ambiguidade. Nesse sentido, na frase, Marcos e Joana, já pedi que parem de conversar durante a prova. Os termos separados por vírgula exercem a função de quê? Vocês estão vendo que aqui, quando a gente lê, já pedi que parem de conversar. E o que ele fez? Qual foi a intenção quando ele colocou Marcos e Joana? Concorda que a intenção foi chamar fulano, para de conversar. Fulano, eu já pedi para você parar. E quando a gente tem esse chamamento, só pode ser um vocativo. Muito bem. Então, vocativo é tranquilinho, tranquilinho, termo à parte. Então, o vocativo é quando a gente evoca, é quando a gente chama alguém. Então, aqui nós temos um vocativo. Marcos e Joana, já pedi que parem de conversar durante a prova. Então, aqui é o vocativo. Perfeito? Mais uma. A vírgula foi empregada para isolar um vocativo em qual alternativa? Não fique envergonhado de me pedir o caderno emprestado, meu chapa. Tá vendo que aqui, com tranquilidade, a gente já reconhece que ele está chamando, não é? Então, resposta letra A, tá? Daqui a umas 2 semanas é quando é adjunto adverbial. Os ratos brancos, muito usados em laboratórios, aí tá com valor explicativo, tudo bem? Ontem fomos ao shopping para comprar creme corporal, creme para cabelo e esmaltes, tá aí enumerando. Então, se ele pediu o vocativo, você nem ficaria justificando as outras, não é? Aqui, com muita clareza, já está chamando. Mais uma. Na linha 5, as vírgulas foram utilizadas para isolar vocativos. Ó, era uma vez, é bem aqui, ó, tá vendo esse menino pelo meio do caminho. Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho. Na soalheira danada de meio-dia, ele estava sentado na poeira do caminho, imaginando bobagem, quando passou um gordo vigário a cavalo. Você aí, menino, para onde vai a estrada? Ela não vai não, nós é que vamos nela. Engraçadinho de uma figa, como é que você se chama? Então, quando ele falou, quando passou um gordo vigário a cavalo e disse, você aí, menino, tá chamando. Se tá chamando, é um vocativo. E é verdade, essas vírgulas marcadas e o vocativo obrigatoriamente é pontuado. Pronto. Próxima. Celina, a cantora, é minha melhor amiga. Celina, a cantora, é a minha melhor amiga. Assinale a alternativa correta. Vocês estão vendo que aqui ele está dizendo que a Celina é a minha melhor amiga. Quem é a Celina? A cantora. A cantora é a Celina. Então, de novo, tem essa equivalência, é um aposto. Tudo bem? Aposto explicativo. Aí, no outro, ele coloca, Celina, a cantora é minha melhor amiga. Vocês estão vendo que aqui, o que ele está dizendo agora é que ele está chamando Celina, a cantora é minha melhor amiga. Então, ele está chamando a Celina. Se está chamando, então está aqui agora como vocativo. Então, ele falou que em 2 a vírgula separa um aposto? Não. Nas 2 orações, a mudança de pontuação implicou em um sentido ambíguo? Não tem. Vocês acham que tem sentido ambíguo? Não tem.
E olha o tanto que foi mal elaborado. Não é implicar em, já tem erro aí até no próprio comando da questão. Vamos deixar em espera. Professor, eu acho que tem ambiguidade. Deixa em espera. Em 1, as vírgulas foram empregadas de maneira incorreta? Não, estão certas, separando aposto explicativo. Em 1, o termo isolado por vírgula tem a função de sujeito? Não. Quem é o sujeito é Celina. Em 2, o termo que antecede a vírgula desempenha a função de vocativo. Verdade, muito bem, muito bem. E terminamos a nossa missão. Joia, essa aula demorou, não demorou? Pois é. Mas é porque a gente já fechava logo a parte teórica e a parte de exercícios. Então, olha só. Revisamos tudo de morfologia. Classes vinculadas ao verbo, classe vinculada ao verbo, classes vinculadas ao nome. Revisamos conjunções, preposições. Fomos para a sintaxe, função das palavras na estrutura. Funções vinculadas ao verbo, funções vinculadas ao nome. Ok. Agora, vamos parar um pouquinho e vamos para o nosso próximo assunto, desenvolver os termos essenciais da oração, de maneira especial, o sujeito, para trabalhar com a parte de concordância, tá? Pessoal, a gente já subimos a ladeira, daqui a pouco a gente já começa a descer. Já está muito mais perto do que longe, eu posso te garantir que o pior já passou, beleza? Agora a gente só vai usar tudo que falamos até agora e vamos aplicar. Então, tá mais pertinho que longe, viu? Prometo.